flamenguista, Ivan Brandão, mas que vem falar de decisão importante dos planos de saúde, embora ele esteja indignado com essa venceu, situação. Ivan. Venceu. Não, eu vou contar um bastidor aqui, Ivan, posso? Do nosso grupo do Programa Novo, que vai começar a semana que vem, o Ivan indignado, assim, um dos maiores roubos da história do Maracanã. E aí o Andreasa acalmando. Calma, gente, ganhou, até Também parece que o Fla flamenguista. perdeu. Ele ganhou e vai ganhar em La Plata, Ivan Brandão. Fica tranquilo. Mas o Plata não vai jogar em La Plata, né, Ivan? Ó a cara dele. Já só não falta consegue abrir. ouvir. É, não, porque a pessoa não abre, né? Fala. Agora Ivan. sim. Depende do recurso aí, se for aceito, né? O Flamengo É. vai lutar pra derrubar ali a expulsão, né? Que tom é esse? Vvamos falar mais alegre, Ivan. Ganhou, Vamos, Ivan. Sexta-feira, O Flamengo, vitória do Flamengo. Vocês falaram de Flamengo, eu fechei a cara, porque o Flamengo, ele também, nem que eu fosse ao STF reclamar, daria certo, porque o Flamengo tem um histórico de derrotas no STF, né? Vídeo taça das bolinhas e etc. Mas é aí como eu recorro ao grande artilheiro desse país que tivemos, Dimba, que depois de uma derrota do Brasiliense para o Fluminense na Copa do Brasil em 2007, estava revoltado com a arbitragem. Quem quiser procura aí depois na internet. Ele confundiu o FBI com o FMI, né? Aí ele falou, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é caso de FMI, de Polícia Federal. Mas o que o FMI pode fazer, né? Mas se o FMI quiser também tirar o cartão vermelho do Plata, estou apoiando aí a iniciativa. Enfim, no as STF, instituições o são assunto sempre foi- contra o Flamengo, né? Historicamente a gente sabe disso. Exatamente, todos são contra a instituição Flamengo, exceto aqueles que não são, né? Caramba, profundo. Poético. Bom, minha gente, seguinte, esse assunto já estava na pauta há um tempão lá no Supremo Tribunal Federal e agora há uma decisão, e isso é muito importante aí para muita gente que tem plano de saúde, e o que acabou acontecendo é que o Supremo meio que deu uma modulada, no que os planos de saúde podem ou são obrigados a cobrir que não estejam naquele rol, né, da Agência Nacional de Tratamentos previstos no rol da Agência Nacional de Saúde. O que aconteceu? Em 2022 a gente teve uma lei que dizia que o rol da ANS não é taxativo, ou seja, os planos são obrigados a oferecer tratamento, mesmo que ele não esteja naquela lista, desde que haja uma comprovação, ou houvesse, no caso, uma comprovação científica e o encaminhamento do médico, né, para aquele plano. Só que aí a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, a Unidas, entrou no Supremo Tribunal Federal alegando a inconstitucionalidade dessa lei, no final das contas, dizendo o seguinte, Alexandre, que os planos de saúde estão tendo que ofertar mais coisa do que o que é previsto no SUS, assim, né, mais do que o SUS. Então, se a gente está falando aqui de um caráter suplementar, né, Agência Nacional de Saúde, e a gente está falando dos planos de saúde, né, de um caráter suplementar, como é que a gente tem que dar mais, oferecer mais serviços do que o próprio Sistema Único de Saúde, né? Essa era a questão apresentada pela Unidas. E aí o Supremo decidiu que, sim, os planos continuam sendo obrigados a cobrir procedimentos que não estejam nessa lista, mas ampliou digamos assim, as regras para que as pessoas tenham acesso a esses tratamentos que não estão na lista da ANS. Então, se antes você só precisava do encaminhamento do médico e da comprovação científica, ficou decidido agora pelo plenário do Supremo Tribunal Federal que é preciso que, além da prescrição do médico ou do odontólogo, o tratamento não pode ter sido expressamente negado nem estar pendente para análise na inclusão da lista. Não pode haver alternativa terapêutica adequada no rol da ANS, quer dizer, um tratamento parecido, algo que possa substituir. O tratamento tem que ter a comprovação científica de eficácia e segurança e precisa ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa é uma decisão que divide também opiniões de todos os envolvidos ali nessa história, né? Se por um lado as entidades que representam os planos de saúde acreditam que essa regulação é necessária, né, até para diminuir fraude, enfim, os institutos de defesa do consumidor dizem que isso é muito prejudicial porque pode agravar aí na recusa dos procedimentos para milhões de pessoas. Mas é uma discussão que agora fica na repercussão de quem é envolvido.
Fato é que a decisão está tomada, né? O voto que foi acompanhado aí pela maioria foi do ministro Luiz Roberto Barroso, ele foi acompanhado do Cristiano Zanin, do André Mendonça, do Nunes Marques, do Luiz Fux, do Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes. Os demais ministros, Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, dizem que aquela norma que estava sendo questionada, que permite, né, que obriga o plano de saúde a arcar com aquele tratamento com menos regras, é constitucional. Para eles aquilo ali era constitucional, mas foram os votos vencidos. Então o que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e aqui falando efetivamente de algo que influencia a vida de milhões de pessoas, é que a ANS, os planos de saúde continuam obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol da ANS, que estejam fora da lista, só que agora com regras que podem, de repente, fazer com que muitas pessoas não tenham esse acesso, né, ou essa liberação por parte do plano de saúde. São obrigados, mas agora com mais regras. Na prática, dificulta um pouco mais a vida daquele cliente do plano de saúde, restringindo um pouco mais, mas pelo menos trazendo um pouco mais de transparência e critérios mais objetivos, né? Porque quando você teve lá um monte de processo judicial das pessoas tentando reivindicar o direito de ter acesso àquele tratamento, muitas vezes não ficava claro. Ah, mas por que para tá fulano isso vale, para aquele não? Agora, pelo menos com esses 5 pontos que o Ivan levantou, fica um pouco mais transparente. Ô Ivan, só para despedir de você aqui, chegou mensagem, ó. O Flamengo reclamar de arbitragem é sacanagem. E quem escreveu pra gente foi o Chico, tricolor carioca. Já imaginava, né, pela mensagem. O Fluminense joga com quem na Libertadores? Ih, Chico. O Ivan Brandão volta na segunda-feira, sem polêmica aqui, sem discussão de com futebol. Com 2 flamenguistas, hein, Chico, no ar. Então você prepara. Começa Socorro. Quem ouve acha que, nossa, o meu São Paulo goleou a LDU ontem, o Flamengo perdeu, é insuportável, né? Não, exato. Não, e você vê que a pessoa não tá contente mesmo, né? Assim, podia estar indignada, mas com um ar de alegria, Ivan Brandão, não esse ar de... indignado. Isso não traz boas energias. Isso não traz boas energias pro jogo de volta. Chama o FMI aí, chama o Supremo Tribunal Federal. Tá precisando. O único Alexandre que você vai poder consultar é esse aqui, viu? O Alexandre de Moraes não tá disponível, não. Corintiano também não ia dar bom. Valeu, Ivan. Valeu, até. Valeu, gente. Beijo.